Pense por um momento. Todos nós temos um pouco de empatia. Estamos profundamente tocados pelo sofrimento dos inocentes. Quer um exemplo? Essas imagens tristes que você está acompanhando agora mostram um gatinho que foi pintado de azul para suposta diversão de algumas pessoas mal intencionadas e depois o abandonaram. Eu tenho certeza que você se comoveu com isso. Quando vemos uma pessoa que não fez nada de errado, foi atingida ali por uma doença devastadora, ou até mesmo foi torturada, ou até assassinada, nossos sentimentos naturalmente vão oscilar entre a tristeza, o desespero e muitas vezes beirando até a revolta. Saiba que isso tudo é natural, pois nossa humanidade nos faz sofrer ao ver essa injustiça. Infelizmente, algumas pessoas olham para esses momentos de dor e concluem algo muito triste. Elas concluem que isso é uma prova que Deus não existe. Seus argumentos seguem uma linha de raciocínio bastante específica. Eles pensam mais ou menos assim: se Deus é todo bondoso e todo poderoso, Ele não permitiria que os sofrimentos desnecessários acontecessem com suas criaturas. Eu concordo que nós constantemente presenciamos sofrimentos que são claramente injustos e desproporcionais. Então, a única explicação lógica seria que ou Deus não é bondoso, ou Ele não é poderoso, ou então Ele simplesmente não existe. Mas será que essa conclusão está correta? Vamos pensar juntos sobre isso. Eu sou o pastor Eric Rodrigues e nos próximos minutos te convido a ficar comigo para a gente falar um pouco desse assunto delicado. Primeiro é preciso entender o que realmente significa dizer que Deus não permitiria sofrimentos injustos. A questão é complexa e precisamos começar separando os diferentes tipos de sofrimento. Existe um sofrimento que é causado diretamente pelos seres humanos, algo que nós podemos chamar de sofrimentos morais, aqueles que o ser humano escolhe, como assassinatos e torturas, como o exemplo dessa mulher que está aparecendo na tela, que ela foi condenada por ser uma serial killer de bebês. Existe sofrimento também que surge por causas naturais, como terremotos, doenças, o câncer. O livre-arbítrio, que é o poder dado por Deus para que as pessoas façam suas escolhas, explica como Deus pode ser bondoso e mesmo assim permitir o mal que chamamos de moral. Ele nos deu a liberdade de agir conforme a nossa vontade, mesmo que isso signifique ir contra a vontade divina. Mas o fato de que alguns escolhem fazer o mal de maneira alguma prova que Deus não é bondoso. Além disso, se não houvesse um Deus, não existiria absolutamente nenhum padrão para o que é bom ou mal. Todo julgamento que fazemos implica a existência de um padrão. Isso se aplica especialmente aos nossos julgamentos morais. Afinal, como podemos afirmar que algo é realmente mal ou errado se não tivermos uma medida absoluta para avaliar? Se Deus não existe como muitos pensam, o máximo que pensamos sobre o mal é que subjetivamente nós não gostamos quando certas ações são cometidas contra outras pessoas. Não tivemos nenhuma base sólida para afirmar que um ato é verdadeiramente ruim ou injusto, apenas porque não nos agrada. Portanto, a gente chega numa conclusão de que o problema do mal humano só existe se acreditarmos na existência de Deus. Agora vamos falar sobre o sofrimento causado por eventos naturais, que pode parecer ainda mais desafiador de entender. Imagina o caso de uma criança inocente que sofre de uma doença incurável.
Nossa ocorrência natural é sentir que isso é injusto, é sentir que isso é errado, é sentir que isso não deveria acontecer. Essas emoções são compreensíveis, mas se você não acredita em Deus, esses sentimentos se baseiam apenas em subjetividade. Sim, você pode não gostar da situação, mas como o fato de você não gostar de algo serve como evidência de que Deus não existe? Na verdade, é o contrário. Nossos julgamentos sobre o que é bom ou mal, seja em relação ao sofrimento natural ou moral, pressupõem a existência de um padrão absoluto, e esse padrão absoluto é Deus. Sem ele não há bem nem há mal, há apenas a natureza agitada. Se tudo que existe é a natureza agitada, então não há razão para explicar porque uma pessoa sofre e outra não. O sofrimento injusto só é um problema porque temos um senso de que é justo e injusto. Mas de onde vem esse sentido? Certamente não vem da natureza agitada, que é apenas sobre sobrevivência e adaptação. Em outras palavras, como podemos determinar se o sofrimento é desnecessário ou errado? Contra qual padrão estamos medindo isso? Seu padrão pessoal não tem peso algum, nem o meu. Podemos falar de maneira significativa sobre sofrimento ser desnecessário ou errado apenas se acreditarmos que existem padrões objetivos de certo e errado. E se esses padrões realmente existem, então isso significa que há um Deus. Além disso, quem acredita em Deus tem uma vantagem excepcional sobre o ateu quando se trata de lidar psicologicamente e logicamente com o problema do sofrimento natural, aquele que não depende das nossas escolhas. Se você acredita em um Deus bondoso, é possível acreditar que de alguma forma Ele corrigirá essas injustiças. Algumas delas vai corrigir nessa vida e as outras no dia do juízo final. Para o ateu, no entanto, não existe essa esperança. A má prevalência, o bom sofre, terremotos e doenças matam e ponto final. Como tudo que existe é a natureza, como alguém com sentimentos pode se manter são em um mundo onde tsunamis destroem cidades inteiras, homens maus torturam e matam vítimas inocentes e doenças atacam indiscriminadamente? A resposta é simples: isso é impossível. Sabemos que enquanto Jesus não voltar nas nuvens dos céus, nós iremos sofrer aqui nesse mundo de pecado. Alguns sofrimentos nós escolhemos passar por eles e outros, infelizmente, não. Mas a pergunta é: você vai querer passar por seus momentos difíceis sozinho, acreditando que Deus não existe? Ou você vai escolher passar pelos seus momentos difíceis, segurando a mão do Todo-Poderoso e acreditando que Ele não vai deixar você afundar, mesmo em meio à tempestade, e aguardando o novo céu e a nova terra, em que não haverá mais morte, nem pranto e nem dor? Digite sua escolha aqui nos comentários. Peço que você curta o vídeo, compartilhe com quem você julga necessário. Isso faz toda a diferença para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e nos dá força para continuar produzindo conteúdo como esse. Que Deus te abençoe.